A Guerra do Vietnã é marcada como um dos maiores conflitos que já existiu. A guerra se estendeu por décadas, resultando em milhões de mortos e, apesar de sua superioridade, os Estados Unidos viram-se obrigados a retirar-se da região, se dando por vencidos. Os confrontos na região serviram de inspiração para vários filmes, tais como Rambo e Apocalipse Now. No entanto, algumas histórias e pessoas são tão incríveis que custamos a acreditar que sejam reais, como foi o caso do sargento-mestre Jerry Shriver, conhecido como Mad Dog. No vídeo de hoje, você vai conhecer a história do homem considerado como um dos mais assustadores da Guerra do Vietnã. Ele era uma pessoa que gostava tanto da guerra que era comum ele mentir aos seus superiores, falando que estava tirando férias apenas para se unir a outro batalhão e realizar uma nova missão. Seus próprios inimigos o consideravam tão perigoso que ofereceram uma recompensa por sua cabeça. Presumivelmente morto em combate, a verdade é que até hoje ninguém sabe ao certo qual foi o seu fim. Antes de passarmos diretamente para o Mad Dog, precisamos entender o contexto no qual ele estava inserido. A Guerra do Vietnã foi um conflito que durou de 1959 a 1975, travada entre o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte, cada qual apoiado pelos seus aliados. O Norte era apoiado pela China e pela União Soviética, enquanto o Sul tinha os Estados Unidos como principal aliado. O objetivo dos Estados Unidos era impedir o avanço do comunismo no Sudeste Asiático, principalmente em um país que fosse apoiado pela União Soviética. Ou seja, esse era um conflito que fazia parte do contexto da Guerra Fria. Foi a partir de 65 que os americanos começaram a enviar tropas para o Vietnã. Centenas de milhares de soldados, além de tecnologia militar de ponta, começaram a invadir o país, mas mesmo assim, de nada adiantou. Os norte-vietnamitas tinham o terreno ao seu lado e se utilizando de técnicas de guerrilha, além da selva ao redor, eles resistiram por anos. O conflito se arrastou tanto e foram tantas as baixas no lado americano que eles começaram a se perguntar se tudo aquilo valia a pena. Além disso, os Estados Unidos enfrentavam pressões internas, com seus políticos e sua população pedindo pelo fim da guerra e pela volta dos soldados para casa. Em 1973, sem conseguir vitórias militares e muito menos diplomáticas, os Estados Unidos se viram obrigados a se dar por derrotados e abandonar o Vietnã. 2 anos depois, sem mais tropas americanas no país, o Vietnã do Norte conseguiu vencer a guerra e unificar toda a região. Ao todo, a guerra deixou para trás cerca de 3 milhões de mortos, sendo a maioria deles civis, além de mais de 58 mil soldados americanos. No meio desse número estava o sargento-mestre Jerry Michael Tate Shriver, ou pelo menos é o que dizem os relatórios, pois a última vez em que ele foi visto foi correndo em direção aos seus inimigos com uma arma em mãos. Conhecido como Mad Dog, Jerry Shriver foi uma pessoa totalmente dedicada à guerra. Alguns de seus relatos são tão surpreendentes que é até difícil conseguirmos separar a realidade da ficção. Mas apesar de algumas histórias o engrandecerem, uma coisa é certa: ele realmente existiu e realmente era temido por todos os seus inimigos. Um de seus companheiros de batalhão o descreveu como o guerreiro solitário por excelência, antissocial, possuído pelo que estava fazendo, o melhor companheiro de equipe, sempre treinando constantemente, treinando. Shriver me convenceu de que, pelo resto da minha vida, eu não entraria em um bar e cruzaria o caminho de alguém que eu não conhecesse. Muito pouco se sabe sobre a vida de Jerry Shriver. O que sabemos é que ele nasceu na Flórida em 24 de setembro de 1941. Ele frequentou a escola de paraquedismo, fazendo parte por um breve período da 101ª Divisão Aerotransportada. Foi somente em 1966, quando já estava na Guerra do Vietnã, que seu nome começou a aparecer com mais frequência no meio militar,
quando ele se tornou sargento do MACV-SOG. O MACV-SOG foi uma força-tarefa de guerra, que tinha como objetivo realizar missões ultra-secretas durante a Guerra do Vietnã. Além dessa força-tarefa, ele também foi sargento de pelotão da unidade secreta Ratchet Force, a qual contava com 3 membros americanos e dentre 20 a 30 moradores locais. Esses moradores eram escolhidos a dedo, além de treinados na arte da guerra pelo próprio Jerry Shriver. A declaração de missão da Ratchet Force era sondar as áreas de fronteiras e procurar por uma luta. Cada membro da Ratchet Force era um guerreiro dedicado e experiente, todos eles liderados pelo Mad Dog. Em um dos combates no qual a Ratchet Force se encontrava, a equipe foi totalmente cercada pelo exército inimigo, o que poderia significar o fim para qualquer outro batalhão, mas não para eles. Na ocasião, Jerry Shriver conseguiu usar o rádio para se comunicar com seus oficiais e, naquela que se tornou uma das transmissões de rádio mais famosas da guerra, ele disse que não precisavam se preocupar com ele, pois eu os coloquei exatamente onde eu queria, cercados por dentro. Mad Dog e seus guerreiros sobreviveram a esse combate. O apelido de Mad Dog não foi algo que ele ganhou de seus aliados. Pelo contrário, esse apelido foi dado pelos seus inimigos, devido à violência e ao medo que sentiam dele. Não apenas isso, mas a Rádio Hanoi, uma estação de rádio de propaganda do NVA, ou o Exército Nacional do Vietnã, oferecia uma recompensa de $10 mil para qualquer um que trouxesse a cabeça de Jerry Shriver até eles. Se atualmente $10 mil ainda é uma quantia expressiva, imagine o quanto isso significava nos anos 60. E em um país como o Vietnã, o Mad Dog, com certeza, conseguiu incomodar bastante seus inimigos. Mas o que fazia dele tão temido? Dentre as principais histórias de guerra que eram contadas sobre ele, uma se destacava, sendo esta quando recebeu a medalha Estrela de Prata. Em 11 de abril de 1968, Jerry era o comandante de uma equipe de reconhecimento, a qual foi surpreendida por um batalhão inimigo. Jerry, então, juntamente a 3 de seus homens, entrou em linha, disparando fogo contra seus inimigos, eliminando 4 deles e ferindo outros 26. Enquanto um de seus homens pedia por ajuda via rádio, Jerry tinha a missão de lhe dar cobertura em meio ao ataque inimigo. Após conseguir chamar por resgate, o helicóptero chegou até o local, com o objetivo de retirá-los de lá. Ainda sob fogo intenso, Jerry teve que disparar contra seus inimigos, ao mesmo tempo em que levava seus homens até o local de pouso, para que pudessem entrar no helicóptero de resgate. Quando o helicóptero finalmente conseguiu chegar até o local, escadas de corda foram lançadas para a extração. Jerry pessoalmente protegeu todos os membros de sua equipe, se recusando a deixar o local até que todos eles, um por um, estivessem a salvo. Assim que todos conseguiram entrar no helicóptero, ele se enganchou na escada e, ainda exposto a tiros inimigos, continuou atirando contra eles enquanto o helicóptero se afastava. Todos os presentes conseguiram escapar, tudo graças aos esforços do Mad Dog. Esse episódio deu a ele a medalha da Estrela de Prata, o que estaria longe de ser a única medalha que ele recebeu. Além dela, ele também recebeu a medalha do soldado, a Estrela de Bronze, a medalha aérea, a Coração Púrpura, além de muitas outras medalhas. No entanto, nada disso parecia importar muito para ele. Na verdade, conforme todos ao seu redor diziam, Jerry não se importava com medalhas, prêmios e nem mesmo com dinheiro. Tudo que ganhava ele gastava com comida, munição ou então enviava para sua família. O que ele realmente se importava era com a guerra e com os Montagnards. Os Montagnards eram um grupo de tribos independentes que viviam nas terras altas vietnamitas, conhecidos por sua bravura em combate, além de suas habilidades de rastreamento que eram quase sobrenaturais. Alguns os consideram como os melhores batedores de selva e soldados de reconhecimento que já existiram.
Jerry Cheever não apenas os respeitava, mas também se importava profundamente com eles. Era comum, por exemplo, que ele doasse alimentos e roupas para as aldeias. Em contrapartida, ele era o único americano que os Montagnards respeitavam e permitiam viver entre eles. Apesar de ter amigos americanos, Jerry morava no quartel dos Montagnards, além de costumar beber e comer entre eles. Todos os que o viam andando pela aldeia mantinham a mesma opinião sobre ele. Jerry era uma pessoa excêntrica. Ele andava sempre com um smoking azul de veludo e um chapéu coco, ao lado de seu pastor alemão chamado Klaus. Ele adotou Klaus durante uma missão em Taiwan. Desde então, sempre que não estava em uma missão, ele estava junto a Klaus. E para complementar seu visual, ele sempre andava com várias armas. Aliás, essa era uma grande característica dele. Onde quer que fosse, ele sempre carregava um verdadeiro arsenal consigo. Dentre as várias pistolas que carregava, quando estava em uma missão, ele raramente era visto sem sua espingarda de cano cerrado. Jerry era fanático por armas de curto alcance. Ele dizia não querer e nem mesmo precisar de um alcance maior, já que estava lutando com um inimigo bem à sua frente. Quando perguntado sobre o assunto, ele teria respondido que, não, senhor. Essas armas longas vão lhe causar problemas e, além disso, se eu precisar de mais do que isso, terei problemas de qualquer maneira. Após completar uma missão, os soldados podiam entrar na lista de espera da Freedom Bird, solicitando sua saída do Vietnã. No caso de Jerry, ele passou mais de 3 anos estendendo sua estadia no país, se recusando a voltar para casa. De certa forma, ele não sabia como abandonar o modo soldado. Quando finalizavam a missão, ao invés de tomar tempo para relaxar, ele sempre procurava pela próxima, pelo que mais poderia fazer e em qual unidade poderia se infiltrar. Certa vez, ele tirou uma licença para descansar, ou melhor, foi essa a história que ele contou aos seus superiores. Em vez de descansar, ele viajou escondido ao acampamento das Forças Especiais de Plei Digera, onde se juntou a outra equipe e lutou ao lado deles por semanas. Em 1968, ele foi forçado a descansar. Havia uma preocupação de que ficar tanto tempo em ativa pudesse o atrapalhar. Seus superiores o obrigaram a voltar para os Estados Unidos e relaxar um pouco. Na ocasião, Mad Dog até retornou ao seu país, porém não chegou a realmente descansar. Ele ficou uns dias na casa de seu amigo, o soldado Larry White, e conforme Larry declarou, ele não descansou por nenhum dia. Novamente, em vez de relaxar, Cheever ficou o tempo inteiro atrás de um rifle de ação 444 Marlin. Esse é o tipo de arma que as pessoas usam para caçar ursos. Após finalmente encontrar seu rifle, ele o enviou direto para o Vietnã, dizendo que o usaria para destruir bunkers. Para Cheever, as férias forçadas foram nada mais do que uma oportunidade para ele procurar por novas munições e se preparar para voltar ao trabalho ainda mais letal. Ao retornar, o Mad Dog manteve sua aparência durona e pose inabalada, mas ainda assim ele era humano. E 3 anos de guerra estavam começando a afetá-lo. Seus amigos próximos relatam que, nos últimos dias, ele os havia confidenciado que temia a morte e sentia como se sua sorte estivesse acabado. Ele queria desistir, mas não sabia como. Na verdade, devido ao seu tempo de serviço e em todas as missões que participou, ele poderia sair. Ele só não sabia como. A guerra era a única coisa que ele conhecia, além de ser algo no qual ele se tornou um especialista. Jerry permaneceria fiel a si mesmo até que a morte o levasse. No dia 24 de abril de 69, a Hatchet Force recebeu a missão de realizar um ataque direto ao quartel-general norte-vietnamita conhecido como COSVNI. Apesar de ser o quartel-general, o COSVNI não estava fixo em um único local. Na verdade, ele costumava migrar de aldeia para aldeia, sendo exatamente isso que o tornava um alvo tão difícil de atingir. A missão que Jerry recebeu era não apenas difícil, mas também secreta, o que fez com que a maioria dos recursos e do apoio aéreo lhe fossem negados. Seria apenas ele e sua equipe.
Quando estava prestes a embarcar no helicóptero em direção àquela que seria sua última missão, Jerry foi até seu amigo, que estava se despedindo, e disse: "Cuide do meu garoto", se referindo a Klaus, o seu fiel companheiro. Será que ele já pressentia que esta seria sua última missão? Logo de início, os sinais já se mostravam problemáticos. Após o helicóptero de Jerry decolar, a aeronave que transportava o capitão O'Rourke e outros 5 membros da equipe enfrentou problemas mecânicos e foi forçada a abortar a missão. O primeiro e o segundo pelotão de Jerry continuaram a missão sozinhos. O plano original era que, primeiramente, fosse realizado um ataque aéreo, e somente depois os helicópteros com a força de Jerry pousariam e os deixariam no local determinado. No momento em que os helicópteros pousaram, eles enfrentaram ataques violentos de metralhadoras vindos de bunkers. Em meio ao fogo cruzado, Mad Dog utilizou o rádio para comunicar sua posição, relatando que um bunker de metralhadora à sua frente estava mobilizando seus homens e pedindo pela ajuda de alguém, de qualquer um. O problema é que não havia ninguém. Do outro lado, o capitão Carroll e o sargento Ernest Jameson se comunicavam pelo rádio, relatando que também estavam encurralados. Ao tentar correr para ajudar um soldado ferido, o sargento Jameson foi pego pelos tiros de metralhadora. Diferente de um filme de Hollywood, um salvador não apareceria para salvá-lo no último minuto, e Jerry sabia muito bem disso. Era apenas ele e seus Montagnards. Através do rádio, o Mad Dog anunciou que tentaria flanquear o bunker com a metralhadora, criando uma janela de tempo para que os demais pudessem fugir. Seguido de 5 Montagnards, ele avançou agressivamente contra o fogo inimigo bem na entrada principal do Cosme, enquanto disparava freneticamente contra eles. E essa foi a última vez em que Jerry Shriver foi visto. Mas a batalha ainda estava longe de terminar. Do outro lado, o corpo do sargento Jameson continuava no chão, enquanto o capitão Carroll e os demais soldados se abrigavam sob uma chuva de tiros de metralhadora. Enquanto a batalha se estendia por horas, os soldados seguiam tentando chamar reforços por rádio, tudo sem sucesso. Por sorte, e também por insistência dos soldados, um bombardeiro bimotor australiano do esquadrão número 2, que estava passando pelo local no momento, acabou ouvindo o pedido de socorro e o atendendo. A tripulação australiana disparou bombardeios sobre posições inimigas, criando a oportunidade perfeita para que os sobreviventes finalmente pudessem escapar. Foram 8 horas intensas de batalha, tiros e mortes. Dos 18 membros da Hatchet Force que estavam na missão, 2 tiveram sua morte confirmada. 10 ficaram feridos e 6, incluindo o próprio Jerry Shriver, foram listados como desaparecidos. Na semana seguinte, o exército americano atacou o local com força total. Apesar de terem destruído toda a região, apreendido mais de 1.000 armas e 30 toneladas de alimentos, aquela não era mais a sede da Cosme. Como dito, a principal dificuldade de os eliminar era justamente pelo fato deles estarem sempre em movimento, e após terem sobrevivido a um ataque do próprio Mad Dog, eles sabiam que não podiam permanecer no mesmo lugar por muito tempo. Algumas semanas depois, a Rádio Hanoi começou a emitir vários comunicados dizendo sobre como eles capturaram e eliminaram Mad Dog, seu grande inimigo, aquele que fez com que emitissem uma recompensa de $10.000, finalmente havia sido capturado. Mas apesar dos comunicadores, eles jamais apresentaram qualquer tipo de prova sobre isso. Sem acreditar na rádio, o exército realizou grandes buscas pela região com todos, desde americanos a Montagnards, procurando por Jerry Shriver. Cerca de 1 ano depois, após os Estados Unidos já terem abandonado a guerra e se dado por vencidos, foi descoberto que havia um espião vietnamita entre eles. A última missão de Jerry Shriver estava comprometida desde o início, com o inimigo já tendo plena noção de sua chegada e se preparando adequadamente para recebê-lo. Faltavam 3 semanas para que Shriver terminasse seu 3º período de serviço, sendo que ele já poderia ter voltado para os Estados Unidos, caso quisesse, mas ele escolheu permanecer. Tinha apenas 27 anos quando foi oficialmente listado como desaparecido
em combate. Shriver deixou para trás Klaus, seu cachorro, um único dólar em sua conta e seu valioso smoking azul de veludo, o qual ocupou um lugar simbólico no acampamento. Ao lado de seu smoking estava a inscrição em memória do sargento de primeira classe Jerry M. Shriver, desaparecido em ação em 24 de abril de 1969. Apesar dos esforços, o exército jamais foi capaz de encontrar o corpo de Shriver e, em 74, declararam que ele havia sido morto em combate. Apesar dele nunca ter se importado, ele recebeu póstumamente sua última medalha, além de ter sido promovido para sargento-mestre. As histórias sobre o Mad Dog se espalharam entre os veteranos de guerra, sendo difícil separarmos a realidade da ficção. Apesar de não existir um filme que conte especificamente sua história, ele inspirou vários personagens famosos do cinema, como o próprio Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. Até hoje, os veteranos de guerra contam histórias sobre ele, e existe um mito de que, a qualquer momento, Mad Dog sairá da selva, carregando suas armas, e gritará: "Ei, para onde todos foram?" Não deixe de comentar o que você achou dessa história, e até a próxima.